por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui para pregar a Tua palavra ao coração dos nossos irmãos em Cristo. A Ti, Senhor, eu louvo nesta manhã, meu Deus, pelo fôlego de vida, pela saúde, pela felicidade, pela família, pelo ministério, pela confiança que a mim é concedido de ministrar a Tua palavra nessa manhã. Que o Senhor, e pela Tua grandeza e misericórdia, vá nessa manhã, meu Deus, de encontro aos corações cativos, aos coração amargurado, angustiado, atribulado, aqueles que se encontram no leito dos hospitais, Pai querido, meu Deus, aqueles que a medicina desenganou, Pai. Nós sabemos que a Tua palavra, ela afirma e confirma que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor do Senhor. E por isso, meu Deus, nós oramos nessa manhã, meu Pai, repreendendo, meu Deus, todo mal, toda obra do maligno. Eu repreendo, meu Deus, toda a fúria de Satanás contra esta família que está vivendo, meu Deus, momentos de aprisionamento. Esta pessoa, Pai querido, que está enfrentando momentos difíceis na sua vida. Esta pessoa que está com um parente no leito, na enfermidade, à beira da morte, à espera de um milagre, meu Senhor. Meu Deus, eu vim nesta manhã repreender todo o mal, Pai, como oráculo do céu, como boca do Senhor nesta terra, Pai querido. Eu vim nesta programação para repreender toda a fúria de Satanás, toda a força, meu Pai, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, meu Pai, eu venho repreender nesta manhã agora. E pelo poder da Tua palavra, que o fraco venha sentir-se forte diante da presença do leão da tribo de Judá. Senhor, vem com graça por meio desta programação e da Tua palavra, Pai. Vem cicatrizando a ferida, levantando o que caiu, meu Senhor. Vem, ó Deus, fortalecendo o fraco, alegrando o coração entristecido. Vem, meu Deus, nesta manhã, Pai querido, curando os enfermos, sarando as enfermidades, libertando os que estão aprisionados por Satanás. Meu Deus, que nesta manhã toda a corrente do inferno venha a ser quebrada. Que nesta manhã o diabo venha dar o seu grito de derrota pelo poder de Jesus Cristo. Que nesta manhã, Pai, as obras de feitiçaria venham a ser desfeitas pelo poder da Tua palavra. E todos aqueles que estarão nesta programação venham ser tocados pelo poder do Espírito Santo do Senhor nesta manhã. Meu Pai, eu sei que pode ter alguém nesta programação que já fracassou, outros pensando em fracassar, alguém que já largou o chamado, outros pensando em largar. Eu venho nesta manhã como boca de Deus para dizer para quem está comigo nesta programação: o Senhor dos exércitos que fez o céu e a terra não irá lhe deixar parar. Senhor não vai deixar você largar a cruz. Senhor não vai deixar você largar o chamado. Senhor não vai deixar você largar o louvor, largar o grito de glória. Não vai. Deus não vai permitir que Satanás te derrote. Deus não vai permitir que Satanás destrua a tua casa. Deus não vai deixar que o diabo destrua a tua família, o teu chamado. Não, Deus não vai deixar, porque nesta manhã Deus me trouxe para dizer para quem está comigo nesta programação: se ninguém acredita em você, não interessa, não importa, o céu já acreditou. E se você acha que não dá aqui, o céu lá em cima está dizendo: vai que dá, vai que as portas se abrem, vai que as águas se afastam, vai que a tempestade se acalmará. Jesus está no controle, Jesus está na direção. Senhoras e senhores que me ouvem nessa programação de sábado, programa Voz no Deserto. Por que Voz no Deserto? Porque nós clamamos e gritamos para o coração de uma nação que está distante da soberania de Deus. Exatamente porque nós gritamos, pregamos para uma geração que se afastou-se da presença e do sobrenatural do Todo-Poderoso.
poderoso. Gritamos em voz alta para uma geração, para um povo que se distanciou-se das coisas santas e se apegou-se aos prazeres da terra, às coisas mundanas. Pregamos e falamos de Cristo para uma geração, pastor Francisco, que se distanciou-se das coisas celestiais, das coisas que não se vê e atentaram para as que se vê. Eu quero que a igreja que me ouve nesta programação dobre a sua atenção para aquilo que irei pregar. E vamos ver em que posição estamos nesta hora derradeira. Vamos ver qual é o posicionamento da igreja. De que forma eu como líder, você como líder, deve se posicionar como igreja, como aquele que conduz um povo não para mais uma conquista, como aquele que não está conduzindo o povo para mais uma porta, para mais um aplauso, não, como aquele que conduz um povo, aleluia, em cima de dores, de sofrimento, de calúnia, de rejeição, de apredejamento, mas que ensina para o povo que hoje sofre, que em breve essa dor será sarada, que em breve a angústia será aniquilada, que em breve nós deixaremos esta terra e subiremos com o Pai para com Cristo no dia do Senhor. Querido, amados irmãos em Cristo, devemos analisar o posicionamento da igreja nesta hora final. A palavra de Deus nos leva a episódio em que Pedro e João sobem ao templo para orar por volta da hora 9, segundo a história, às 3 horas da tarde. Eles encontram um homem coxo, de nascença, colocado todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola os que ali entrassem. Se nós formos analisar esta palavra e traduzir ela para os interesses humanos, nós podemos entender que o templo Formosa era um lugar estratégico para a família do paralítico. Este templo chamada Formosa, porque tudo aquilo que é formoso é tudo aquilo que promove beleza, boniteza, riqueza, bens e finanças. Ninguém vai chamar nada de formoso sem que não haja naquilo, no projeto ou no objeto, algo que atraia os olhos humanos, algo que atraia expectativas humanas. Então, se a própria Bíblia titulou como templo chamada Formosa, e a porta era a porta principal, a porta por onde a multidão entrava, a porta por onde os milionários entravam. Observa que famoso só gosta de entrar em lugares aonde promove fama. Você percebeu isso? Você percebeu que hoje existe uma estratégia cristã para atrair os ricos, para atrair os empresários? Enquanto mais bonito o templo, enquanto mais luxuoso o templo, mais rico, mais milionário vai entrar lá. E enquanto mais pobre o templo, mais pobreza vai estar lá. Só que lá vai. Isso aqui é para quem tem boca para dar glória. Enquanto maior a pobreza terrena, maior a riqueza em santidade e espiritualidade. Enquanto maior a pobreza terrena, maior será a glória de Deus. E enquanto maior a riqueza terrena, menor é a pobreza espiritual. Meu Deus, já sinto graça para pregar nesta programação. Pedro e João entram no templo à hora 9, às 3 horas da tarde. Aleluia, este episódio é o maior exemplo de milagre e o espelho que revela, aleluia, o estado da igreja de Cristo em todos os tempos. Ali está um templo bonito, aleluia, uma porta dourada, uma religião rica, mas um homem do lado de fora, sofrendo, esperando algo mais para a sua vida. Isso aqui é profundo. Hoje muitos templos são lindos, luxuosos, cheios de riqueza, mas falta fervor, falta o fogo e da glória e o poder de Deus. A autoridade de vida espiritual é o que falta na igreja atual. Aleluia! O tema de hoje para a palavra que irei pregar é:
A igreja rica, material e pobre espiritual, é essa igreja que irei apresentar nesta programação. Aleluia! A igreja rica, material e pobre espiritual, a porta formosa e um homem caído na porta dela, a beleza da fama, a formosura da estrutura e a miséria espiritual. Oh, glória a Deus! A beleza estampada pelo lado de fora, atraindo riqueza, atraindo famosos, mas dentro não passa de uma pobreza miserável, sem graça e sem vida, porque não adianta nós apresentar a vida pelo lado de fora e por dentro sermos pessoas mortas, sem amor, sem espiritualidade, sem nada com que possa dizer, aleluia, para o enfermo seja curado, sem nada que possa dizer para o problemático, para o acorrentado, seja livre, porque infelizmente é lamentável o que irei dizer, mas a igreja pode abrir a boca e dizer, temos prata, temos ouro, mas não podemos dizer para o paralítico, levanta e anda. Essa é a tristeza no coração desse pequeno pregador. Porque a igreja não pode falar o que os profetas, o que os heróis na fé falaram. A porta formosa e o homem caído, a beleza de fora e a miséria por dentro. Glória a Deus. Atos 3, capítulo 2, a Bíblia diz que a porta era formosa, mas o homem estava deformado, destruído do lado de fora. Aleluia! Nós olhando para esta palavra, há um contexto poderoso em cima de tudo isso. A porta formosa, mas o homem é aleijado. Isso representa igrejas bonitas por fora, aleluia, estruturada, organizada, com luz, telão, som de qualidade, jogos de luz, tem até luz negra, fumê de fumaça, neon, que representa a beleza nos altares, mas do lado de fora tem alguém caído, do lado de fora das belezas dos templos estampadas das nossas cidades, oh glória a Deus, tem gente caído do lado de fora, e a igreja bonita não pode proferir os sinais que os apóstolos ou que os nossos irmãos primitivos proferiram quando pregaram nesta terra. Oh glória a Deus! Olhando para esta palavra, o aleijado está do lado de fora, a igreja está modesta, mas tem dinheiro, mas não tem milagre, tem estrutura, mas não tem poder, tem muita riqueza, mas não tem o levanta e anda, tem muita beleza, mas não tem amor. Oh glória a Deus, não tem carinho, não tem abraço, glória. Sei que vai doer na mente de quem me ouve, mas não tem problema. Se está engasgando, bebe água que vai descer. Bebe água que desce, meu filho. Deus quer falar nesta manhã para quem quer ser salvo. Quem quer riqueza vai desligar o rádio. Quem quer riqueza vai desligar o aparelho. Mas quem quer salvação vai abrir a boca e vai dizer, fala mais. Não é de riqueza que eu preciso, é de céu. Não é de porta que eu preciso, é das baldas do Cordeiro. Vinaya mandorobriaceia, urabaxe vinagarabahaya, vidica mandorobria. Aleluia! Dinheiro, mas não tem milagre. Estrutura, mas não tem avivamento. Eventos e mais eventos, mas não tem convenções. Aleluia! Teologias e mais teologia, mas não tem lágrima, não tem altar, não tem perdão, não tem amor, não tem paz, não tem comunhão. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. A
a religião passa, aleluia, mas o poder permanece. Oh, glória a Deus, o texto não diz, mas aquele homem era colocado ali todos os dias, aleluia. Fariseu passava por ali, sacerdotes passavam por ali, religiosos passavam por ali, mas ninguém mudou a situação do paralítico. Ricos e famosos passavam ali, milionários passavam ali, mas ninguém mudou a situação do paralítico. Oh, glória a Deus, ninguém mudou a religião. Oh, glória a Deus, a religião observa, a tradição mantém a rotina, mas somente o poder do Espírito Santo levanta o caído. Oh, glória, somente o poder do Espírito. Você percebeu? A religião mantém a ética, a religião mantém a ganância, a religião mantém a postura velha, mas a religião não mantém o Espírito Santo. A religiosidade não mantém a graça. A religiosidade não mantém a espiritualidade. E nós olhando para isso, o homem está caído, mas somente o Espírito levanta o caído. Quando entra em cena, quando entramos e sai das igrejas vazias, porque se encontraram apenas eita, é isso aqui dói, mas isso aqui é profundo. Entra e sai na igreja, cultua, canta, prega, dá glória, dá aleluia, pula, salta, roda, cai, levanta, mas sai das reuniões do mesmo jeito, sai criticando do mesmo jeito, sai odiando do mesmo jeito, sai falando da vida alheia do mesmo jeito, sai odiando a outra denominação do mesmo jeito, sai defamando a outra placa do mesmo jeito. Você não cultuou a Deus, você cultuou o homem. Você não cultuou o céu, você cultuou a terra. Você tem ídolo, e os ídolos da igreja desta última hora são os bezerros de ouro, são os bezerros que financiam ela. A adoração das igrejas atual, não estou generalizando, mas a maioria delas tem ídolo, elas criaram o seu próprio ídolo. Seu ídolo é o seu vereador que você torce por ele, seu ídolo é o seu prefeito que você torce para que ele ganhe de novo, que vai poder continuar beneficiando a igreja lá e vai. Ficar com raiva é pior, não tem problema, ninguém tem medo de cara feia, de mensagem, até porque essa semana encheu meu celular de mensagem, me criticando por causa das pregações. Quem você acha que é? Para onde você quer ir? Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Quem quer ir para o céu quer ouvir a verdade, meu amigo. Quem quer céu quer ouvir a palavra de Deus como ela é. Aí vocês criaram os seus bezerros que financiam vocês, financiam um bom som, financiam portas e janelas de vidro, financiam pisos de porcelanato, financiam tudo, até emprego, até financia, mas não vai poder financiar para a igreja a glória do Pai, não vai poder financiar a salvação, não vai poder nos levar para a glória. Por isso eu abro a boca para dizer bem rasgado, com voz de quem tem coragem: tá com raiva de mim, meu amigo? Dane-se, vai orar. O céu é a nossa morada, e só quem vai poder nos levar para lá é a palavra, a palavra, a palavra. Orabado que amandorevácia, cheia condorevácia. Recebi mensagem essa semana: cuidado, só tem que ter cuidado com o sistema, com o negócio só pode ir preso. E daí eu comecei a pregar dentro da penitenciária. Você tá achando que eu tenho medo de ser preso por amor a Cristo? Você tá achando que eu tenho medo de ser preso por pregar o evangelho? Tem medo não, meu filho. Foi lá que eu comecei a pregar, foi lá que eu no começo do meu ministério dentro da penitenciária foram 2.882 almas para Jesus dentro da penitenciária. Você tá achando que a gente tem medo de cadeia? Tem não, meu filho. A gente quer céu, a gente aprendeu uma coisa, que nós como igreja vamos ser escarnecidos por aqueles que regem o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e nós somos de quem? De Cristo, de Cristo.
Nós somos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem poder a igreja vira prédio apenas. Sem unção a igreja vira instituição. Sem fogo vira resumo de coisas humanas. Você está entendendo isso? Sem poder a igreja vira prédio. Sem unção a igreja vira instituição. Sem fogo a igreja vira algo comunitário, algo da sociedade, algo do homem. Sem avivamento a igreja vira religião morta. Você percebeu isso? Que sem avivamento a igreja virou uma religião morta. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Pedro e João, poucos blocos encontramos na Bíblia acerca do ministério dos dois, mas muito poder e muita graça estava sobre eles. Quando nós olhamos para isso, quando o homem entende, quando o homem estende as mãos pedindo dinheiro, Pedro e João, olha o que eles dizem. Quando o homem está estendendo as mãos para pedir esmola, porque era para isso que ele era posto ali, lá e vai doer na mente de muitos lideranças, mas não quero nem saber. Você que está colocando dirigentes e mais dirigentes como esse mendigo na porta do templo para pedir esmola, porque hoje tem isso, existe até técnica para o pregador, para o pastor, para o missionário, o evangelista, que vai dar a palavra de dízimo e oferta. O cara aprende tanta coisa que a igreja chora para arrancar do bolso o que não tem, para abençoar a vida do indivíduo. Você está entendendo o que é isso? O homem era posto ali por interesse, porque a família não queria não era nem ver o milagre. Era a quantia que o homem ia ter no fim da tarde. Era a finança que ele ia fornecer para os familiares no fim da tarde. Se é assim, não é? Que tem de líder nesta última hora esperando o mês chegar para ver o que entrou em campo tal, em templo tal, em cidade tal. O tesoureiro já está preparando o caderno para ver quanto rendeu o mês, quanto vai render o ano. O homem estava lá posto pela família. E vocês acham que o interesse dessa família era ver o coxo paralítico levantar? Era nada. O interesse dele era a bolsa cheia, era a alforge cheia de esmola. Só que vai entrar dois homens ali que não tem ouro e nem tem prata, não, meu filho. Não tem prata e nem tem ouro. Orelha mandou reavasse e lá vai. Vocês acham que não tem, mais tem. Ainda tem homem nessa terra e mulher que não tem nada, mas quando abre a boca é Deus falando, quando estende as mãos é Deus operando. Orelha mandou reavasse. Orabaxe binagarabarraia. Você acha que não tem, mais tem. Ainda tem alguém no anonimato, meu amigo, que a sociedade não conhece, empresário não conhece, político não conhece. Não interessa. Não interessa ser conhecido. O importante é falar que Jesus pode e que só Ele transforma pecador. Orabarrácia. Bidica mandorobriaceia. Chevinagarabarraia. O homem está lá, estende as mãos, esperando receber dos dois esmola. Só que Pedro e João, Pedro disse: olha para nós. Se Pedro está olhando, olha a expressão. Se Pedro está olhando para aquele homem dizendo: olha para nós, é Pedro querendo que aquele homem olhe e diga: você vê em nós alguma diferença? Você está enxergando que nós não somos como os demais que entram aqui? Você percebeu? E lá vai, não quero saber, estou tomado pela revelação da palavra, e lá vai. Se acha que nós não estamos aqui com algo diferente? Não somos mais bonitos do que ninguém, não somos mais merecedor do que ninguém, mas nós estamos aqui nesta programação com a responsabilidade de pregar a palavra, a verdade. Se dias alguém diz: por que o senhor não toca mais hino no seu programa? Não dá que hino, meu amigo. Vou consolar a tua alma com louvor e no final tu ir para o inferno. Eu preciso pregar a palavra. Que hino? Cante em casa, bota um louvor em casa. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Lá e vai Pedro entrando. Paralítico estende as mãos, nem olha mais para ninguém. Que esse Pedro está dizendo: olha para nós. O homem já tem vergonha de estar todo dia ali na missa, pedindo a mesma coisa, esperando a mesma coisa. Oh, glória a Deus. A igreja está lá, bonita, luxuosa, rica, entrando milionário, rico toda hora, empresário toda hora, para receber a oração dos sacerdotes velhos, que
você já tão fracassado, mas vai entrar 2 homens ali que não tem prata e nem ouro. Pedro, olhando para ele, disse: olha para nós. O homem olhando, Pedro disse: olha, não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Esses dias eu estava me fazendo uma cobrança e dizendo que eu estou sendo para Deus. Mandei até um áudio para o meu pastor Francisco, que está comigo na programação agora, e no áudio ele confirma aí que está ouvindo agora. Eu disse para ele que nós somos uma vergonha, meu filho, que está comigo na programação hoje aqui. Eu estava dizendo para um pastor meu de Marechal Tamatu que nós somos uma vergonha para o evangelho. Nós somos um fracasso. Os apóstolos olhando lá de cima e olhando para nós, pregando que Pedro e que João, o que os apóstolos fizeram, eles olhando para nós, eu creio, se eles pudessem falar para nós, eles diziam: vocês são uma vergonha, vocês são fracassos. Oraia mantorreva. E por isso Deus tem mudado a minha forma de pregar. Parece que na verdade Deus quer que eu sofra o que os nossos irmãos, o que os heróis na fé sofreram. E quer que eu lhe diga uma coisa abertamente e com clareza? Pode vir. Eu estou disposto a encarar, porque eu sei o que pode me acontecer por pregar da forma que prego. Você acha que eu não sei? Sei. Eu estou ciente do que posso enfrentar nesses últimos dias, porque eu sei que o sistema, que vocês vão tentar me calar, mas lá vai calar não, meu amigo. O crime não me calou, cadeia não me calou, ninguém me cala. Vai calar não, vai ouvir a palavra. Se a programação de rádio se fechar, eu vou para as ruas, coloco o som no carro e vou gritar como grito nessa programação, mas não vai calar. Você vai ter que ouvir, você vai ter que ouvir a palavra, porque o céu, Jesus está voltando e a noiva deixou de cumprir a sua missão. Pregadores, lá vai, vocês deixaram de cumprir a missão de vocês por interesses terrenos. Vocês estão deixando de gritar Cristo para gritar finança, para gritar sistema, para gritar política. Vocês gritam melhor o nome do político do que o nome do Criador. Vocês gritam melhor o nome do político do que o Rei da Glória. Oraba comodorobriácia, rebia condorobriache binagarabarraia. Esses dias o cara me mandou mensagem e disse: mas o senhor não acha que a igreja tem que ter um vereador, um político para defender ela? Desde quando? Desde quando política vai defender a igreja? O que defende a igreja de Satanás é a glória, é a presença, é o Espírito. Você está achando que político vai livrar a igreja da ira do Senhor? Vai nunca. Você está achando que prefeito não vai. Nada vai defender a igreja. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha. Ninguém vai poder fazer te escapar das mãos dele. Ninguém vai escapar da cólera, da ira do nosso Pai. Não vai. Aleluia. Pedro e João entra no templo. A igreja é bonita, é formosa, é luxuosa, entra todo tipo de gente, mas ninguém pode dar o que o paralítico precisa. Beneficiar até que ele é beneficiado. Oh, glória a Deus. A igreja primitiva era pobre em bens materiais, mas podia olhar para o paralítico e poder dizer: levanta e anda. A igreja primitiva era pobre material, mas podia olhar para o defunto e dizer: vive. A igreja primitiva era pobre material, mas podia dizer para Nero, para o império de Roma: o Deus que estamos servindo é maior, é maior, é maior, é maior. O Deus que estamos servindo é maior. Você sabe uma coisa? Pode doer na mente e na cabeça de quem me ouve, mas não tem problema. A igreja mudou a rota, porque na verdade o interesse da igreja atual não é salvação, é ser rica, é ser promovida,
é promover aquilo que pode beneficiar ela, lá e vai. Você, pastor, que está bajulando o empresário, você que está bajulando o político atrás de ganhar finança, larga a mão disso, larga a mão disso. Isso é migalha de Satanás para te atrair, isso é migalha de Satanás para que a igreja não venha salvar a vida. Lá e vai para quem me ouve, para quem quer céu, larga a mão disso. Aleluia. A igreja primitiva era pobre material, mas era rica na espiritualidade. Oh, glória a Deus, podia libertar o cativo. Aleluia. Você sabe por que hoje a liderança não vai nas biqueiras, não vai nos traficantes? É porque sabe que não tem autoridade. Se o diabo manifestar, você vai apanhar, você vai passar vergonha, que você busca de tudo da terra, menos o que é do céu. Glória a Deus. Você tem medo? Você tem medo de pregar para pecador, para ímpio, para matador, para salteador? Você tem medo? Porque não há graça aí. Se tiver graça, você não teme. Você não irá temer se tiver graça. Por isso que eu digo, o cara me mandou mensagem: você pode ser preso por causa dessas pregações. E daí, meu amigo? Tem medo de cadeia não, companheiro? Comecei a pregar lá dentro. Jesus mudou a minha vida dentro de uma penitenciária, e pregando a verdade para bandido, matador, criminoso. Aleluia, pregando a palavra, a verdade. Os pastores viraram artista. Sei, vocês são artistas dessa última hora. Levitas que me ouvem, vocês viraram artista. Nós não somos artistas. Seremos escarnecidos. Nós não fomos levantados para sermos aplaudidos. Fomos levantados para ser apontados como aqueles que rejeitam a terra, o sistema, e deseja sofrer por amor a Cristo. Viraram artistas, são artistas. A maioria dos pregadores de hoje, Levita Jair, Levita Truvão, que está aqui, viraram artista. Cuidado, levitas, para vocês não virarem artista. Daqui a pouco vocês vão ser recebidos nas igrejas como artista. Como temos muito hoje, a maioria dos pregadores famosos hoje viraram artista, deixaram de ser homens de Deus para serem artistas. Posso, não falo isso, falo, e com base na Bíblia. Falo e com base na Bíblia. Viraram artista, arrancadores de aplauso. Muitos aplausos e pouco poder. Muito aplauso e pouca glória. Muito aplauso e nada de avivamento. Muita fama e pouco poder. É isso. É isso que nós estamos vendo e vivendo. Muito aplauso e poder, não tem nada. Muita fama e pouca glória, não tem. É tão pouca glória que não transforma ninguém. A igreja não é nem capaz de amar uma a outra. A igreja não é nem capaz de orar, fazer campanha por outra que começou agora. Isso é avivamento? Isso é um fracasso. Isso não é avivamento, obreiros. Isso não é avivamento, isso é um fracasso. A igreja que não ama a outra, o pregador que não ama a outro, o levita que não ama a outro, isso não é poder, isso é um fracasso. Isso é um fracasso, é uma vergonha. Isso é um fracasso. O dizimista grande, as igrejas brigam por ele, faz questão por ele. O meu pastor Francisco de Taumaturgo dói, mas não tem problema, meu pastor, preciso falar isso. Não quiseram perder ele, não, porque dá dízimo, é dizimista fiel. O cara não queria perder o dízimo. Aí tá comigo, você acha que é pela... Não, meu filho, é pelo caráter de homem que ele é, pela forma de reger a noiva, pela forma de pregar. Que ninguém quer ninguém por dízimo ou oferta. A gente quer por alma, por alma.
Pastor Sebastião, que está comigo na programação, meu tio. Forte abraço a todos. A igreja fracassou. Você pode até achar que não, mas você acha que essas reuniões de templo lotado, avenidas lotadas, estádios, isso é avivamento, não é? Tudo gera por meio de interesse. Tudo está gerando em torno de finança. Tudo está girando, tá como uma roda girando, procurando finança, procurando porta, atrás de quem pode beneficiá-lo ela. Você não vê mais a igreja de hoje, nas biqueiras, no meio dos mendigos, moradores de rua, não vê. Você vai ver o pastor presidente hoje na casa do empresário, na casa do fazendeiro, na casa do político, porque só eles podem beneficiá-lo. Falai a Baldorevácia, Medica Baldorobriaceia, carro do ano, mansões, grandes contas, fazenda, boiadas grandes. Isso é poder de Deus. Poder de Deus é peregrinar aqui e não negar a Cristo. Falai a Baldorevácia. Criando com minha mandorobriácia, labria cando condorobriaceia, Shebinaia mandorobria candaraia labriaceia, Vidica mandorobriaia, Shebinaia mandorobriácia. Pastor Sebastião, vivemos a hora que os apóstolos temeram. Paulo alertou sobre isso, que nos últimos dias estaria ou teria homens avarentos, pregunçosos, amantes de si mesmo, mais amante dos seus deleites, dos seus delitos, do que de Cristo. Vivemos isso. Homem amante de si mesmo. Se é para ele ter que outros se lasquem, perdoa a minha expressão, mas esse é o verbo principal. Se é para ele conquistar que outros se lasquem, se é para o pastor presidente ter que os missionários nas cabeceiras de rio se dane, se vire por lá. O importante é no final do mês a renda chegar. O importante é no final de mês bater a continha, bater a meta. Que a igreja de hoje, não estou generalizando, mas a maioria trabalha para manter meta, trabalha para manter a meta. Não é alma, não. A obrigação, o desígnio da igreja não é mais alma. Oi, Amanda, é bater meta. Shebinaia mandorobria, Ribia Raiaceia. Pedro e João entram no templo. A hora é a nona, 3 horas da tarde. Esse era o horário aonde todos entravam para receber oração, para receber profecias. Que eu tenho nojo desses profetas dessa atualidade. Eu tenho nojo, dá nojo das profecias fajudas, sem vida espiritual. Deus está mandando coisa nenhuma. Sabe, a única coisa que Deus está mandando é o que Paulo disse: pregue a palavra, esteja a tempo ou fora de tempo, repreenda e exorte com toda doutrina e longanimidade, porque virá um tempo em que não suportarão essa doutrina. Sentindo coceira nos ouvidos, levantarão de si mesmo mestre segundo as suas ganâncias, segundo as suas próprias concupiscências, ganância. Pedro e João disse: olha, prata e ouro nós não tem não. Nós não tem prata e nem tem ouro, mas o que nós tem nós te damos em nome de Jesus. O Nazareno levanta e anda. Lá e vai, medita nisso daqui. Olha um homem que estuda e que pesquisa. Olha o que eu encontrei. O nosso Brasil é reconhecido como o país que mais abre igreja, e também é conhecido como o país que mais fecha caixão. Também é conhecido como o paraíso dos pastores. Lá vai. O nosso Brasil é reconhecido mundialmente como o país que mais abre igreja. Também é reconhecido como o país que mais fecha caixão. Também é reconhecido como o paraíso dos pastores. Isso aqui é forte. Também o nosso país, Brasil, é reconhecido como o maior número de desempregados do mundo. E também o nosso país é reconhecido, aleluia, como o país que mais constrói ou que gera miseráveis. É o nosso país, o país de mais igreja, país que mais abre igreja, é o país que mais fecha caixão, é o país conhecido como o paraíso dos pastores, e o país que mais gera miserável. Oh, glória a Deus!
Só que esse país que mais abre igreja, querido, amados irmãos, oh glória a Deus, olhe para isso daqui, o país dos pastores ou o inferno dos que se diz fiéis, essa é a palavra, o paraíso dos pastores ou o inferno dos que se diz fiel. Olhe para isso daqui, em 2022 o Brasil chegou à média de 178.511 igrejas evangélicas. Hoje nós temos a média de 270 mil igrejas no país, segundo o censo. Aleluia, já temos mais igreja do que escolas e do que hospitais no Brasil. Isso aqui é verídico, isso aqui dói. Segundo o censo, temos mais igreja no país do que hospital e do que escola. Só que esse país com tantas igrejas, entre elas muitas ricas, luxuosas, famosas, como temos o Templo de Salomão, aleluia, da Igreja Universal, e dói na mente, aleluia, dos que congregam, mas não tem problema, eu não estou nem aí, não quero nem saber. A Bíblia diz que maldito seria aquele que fizesse réplica do Templo de Salomão. Você nunca leu não, mas está escrito lá, maldito seria aquele que fizesse réplica do templo, ou seja, fizesse uma comparação, um modelo seria maldito. Seria maldito, não sou eu quem digo, é a Bíblia, é a palavra. Então olha só, o país com tanta igreja, país com mais igreja do que hospitais e do que escola, é o mesmo país, esse mesmo país com tanta igreja, entre muitas delas ricas, luxuosas, aleluia, muitas ricos, templos no nosso Brasil. Sabe quando temos pessoas passando fome? Segundo o BIP do nosso país, 33 milhões de pessoas passando fome, 59 milhões endividados, mais de 55 mil pessoas morrem, aleluia, por ano no nosso Brasil, num país de tantas igrejas. Aleluia. Aleluia, a pergunta que não quer calar é: se a igreja é para transformar a vida, se a igreja é para libertar cativo, se a igreja é para levantar caído, se a igreja é para matar a fome do faminto, por que que então estamos vivendo o que vivemos no nosso país? O país com tanta igreja como o nosso. O país com mais igreja do que escola e hospitais juntos. Por que que então somos o pior país na pobreza, tirando a África? Somos o segundo na miséria. A saúde, perdoa a minha expressão, uma desgraça. A fome assola a nação brasileira. E as igrejas ricas, os pastores, temos pastores, presidente, que estão entre os 10 homens mais ricos do país, lá e vai. Apóstolo Valdemiro Santiago, Bispo Macedo, R.R. Soares, José Wento, estão entre os homens mais ricos do nosso país. As maiores mansões do nosso país são dos nossos presidentes. Fazendas grandes, contas bancárias até no exterior, fora do país. E o país vivendo a miséria que vive. Você vai ficar com raiva de mim? Tem problema não, não depende de você. Só depende do espírito de coragem que pousou sobre a minha vida nessa hora derradeira. Eu estou encerrando esta programação para dizer mais algo.
Aleluia. Moisés, querido, foi levantado para arrancar o povo das mãos de Faraó. Só que hoje os líderes que foram levantados para arrancar o povo das garras do diabo, eles se fizeram Faraó. Eles são os faraós do seu reino. Aprisionaram o povo. O povo está preso, esperando algo que não os irá lhe acontecer. E lá vai. Você que acha que vai ser arrebatado vivendo isso que hoje estamos vivendo, esqueça isso. Você quer saber mais sobre a igreja? A igreja entre 2009 para 2025, o número de igreja aberta por dia passou. Olha só isso, em 2009, o número de igreja aberta por dia era 17 igrejas por dia no nosso Brasil. De 2009 para 2025, o ano em que estamos, o número de igreja aberta por dia passou, sabe para quanto? 38 igrejas são abertas por dia no nosso país. Para quê? Para ganhar alma, não é? Acaba com preguiça de trabalhar. Abre ministério para lhe gerar renda, lá e vai. Não use a igreja como porta de finança, como porta de sobrevivência. Use a igreja como porta de salvação, como porta de renúncia, como porta para perdão, como porta para amar, como porta para perdoar. Use a igreja para salvar. Não use ela como a empresa. Não se use como empresário. Não se faça faraó nesta hora derradeira. Você está cuidando de alguém que precisa de salvação, e naquele dia a igreja vai cobrar de você. Eu posso até ser condenado, não sei disso, só ele sabe, mas alguém vai dizer: eu ouvi a verdade através dele. Através dele eu ouvi a verdade. Prefiro não enganar ninguém. Aposto, e o senhor, quem o senhor acha que o senhor é? Sou pecador velho, sou um ex-criminoso, um ex-presidiário, mas que tem coragem de pregar. Sou pecador, sou falho, sou, mas eu sei que é pela verdade que nós subiremos as baldas do Cordeiro. Calaia mandorobriácia, Shebinagarabahaya. Você já imaginou isso? Oh, glória a Deus, de 2019 para 2025, o número de igrejas construídas no nosso Brasil aumentou. De 17 pulou para 32 igrejas construídas por dia. Aí vai ver a história da igreja atual. A história dos pregadores atual é um fracasso. Homens que mentem para a igreja, homens secos, obreiros secos, obreiros velhos que não sonham em ver o poder de Deus sendo manifestado através da vossa vida. Aí a gente está investindo lá e vai, dó, mas não tem problema não. Se não der para descer, bebe água. Cada igreja hoje tem o seu político. Cuidado, você pode ir para o inferno tentando eleger o seu vereador, tentando eleger o seu político. Você está tentando levar um político para o altar por conta da finança, não é? Esqueça o político, leve a glória, leva a arca. Esqueça o político, leve a arca. Palaia bandorobriácia, Shebinagaraia mandorevácia, Shebinagarabahaya, Bidica bandorobriácia. Tempos atrás eu fui pregar em uma denominação, não vou citar questão de época, mas quando eu vou subindo lá, Tatião Viana e Joyce Viana no altar, eu desço de costa. O obreiro disse: o senhor tá doido, você vai desonrar nós? Eu digo: e daí? Eu honro vocês e desonro o Criador. Não subi no altar. Tava lá os maçom velho, sei lá o que são. Só sei que eu prefiro a glória, prefiro a graça. E quem está comigo nesta programação, ore pela minha vida. Me apresente, que já começaram a atacar o apóstolo, mas não tem problema, continua me mandando mensagem aí, tá bom? Não tem problema não tenho medo das suas ameaças não. Não tenho medo das suas ameaças. As suas ameaças só me colocam mais de joelho. As suas ameaças só me faz saber que estou no caminho certo, que estou pregando a verdade de Cristo. Toma posse desta palavra. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. E se você sentir no seu coração de manter essa programação no ar, seja um contribuinte para este programa. Nós não estamos aqui para pedir o teu dízimo ou a tua oferta, mas nós precisamos manter esse programa no ar. Seja um missionário, um evangelista, um contribuinte, seja um semeador,
deste programa. Vamos manter esse programa no ar. Jesus precisa falar aos corações cativos. Seja abençoado em nome de Jesus. E eu encerro esta programação agradecendo a toda a direção da rádio, todos aqueles que ficaram conosco nessa programação. Sinta-se abraçado e abençoado em nome de Jesus Cristo. Até o próximo sábado. A paz do Senhor Jesus Cristo.